Olá, 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 meninos! Professor Rodrigo aqui, sejam bem-vindos. Continuando aqui, oitavo ano, falando agora sobre o nosso capítulo 5, que teremos como tema a nossa América Central, tá? Nós vamos começar a falar sobre a América Latina, primeiro México e depois América Central, dando continuação. Então, já peguem o livro de vocês, peguem o marca-texto, caneta, para marcar e falar as partes que vocês acharem mais necessárias, tá? Caderno também, caso alguém queira fazer alguma anotação. E vamos lá, ok? A gente vai começar falando fazendo uma relembrando um pouco sobre o que é América Latina. A gente lembra que o continente americano ele pode ser dividido pelo critério histórico-cultural em América Anglo-Saxônica, que a gente falou, Canadá, Estados Unidos, e América Latina. A América Latina é o verdadeiro mosaico cultural, com diversos povos que existiam aqui antes da chegada dos europeus e outros tantos que vieram depois, como os próprios europeus, africanos e asiáticos. Por ser a região do continente americano no qual o Brasil faz parte, é muito importante conhecermos essa nossa diversidade do continente, ok? A América Latina, durante os últimos 150 anos, sempre teve muito forte a influência dos Estados Unidos, tá? Porém, nas últimas décadas, os países da região começaram a estabelecer novas parcerias comerciais com países como Japão, China, países europeus como Alemanha, tá? E, claro, organizarem blocos econômicos e participarem de outros. A gente pode destacar o Mercosul, aqui na América do Sul, a APEC, que é a Associação e Cooperação do Pacífico, e o Pacto Andino. Isso fez com que essa hegemonia intocável dos Estados Unidos sobre a América Latina diminuísse bastante nos últimos anos, tá? Agora, começando com o México. O México é interessante porque o México ele faz parte tanto da América do Norte quanto da América Latina, ok? Por quê? Pelo critério geográfico, ele está na América do Norte. Pelo critério histórico-cultural, ele está na América Latina. Isso faz do México uma verdadeira fronteira entre os dois mundos, o mundo latino e o mundo anglo-saxônico na América, tá? A organização do espaço econômico mexicano foi muito parecida com a nossa aqui no Brasil, porque, assim como o Brasil, o México foi colonizado por um país latino, no caso a Espanha, que fez no território mexicano o estilo de colonização de exploração, ou seja, pega as riquezas, passei aqui, pega as riquezas do país e manda para metrópole, manda para a Europa. E as riquezas que ficavam aqui acabavam sendo pagas em forma de tributos para a própria coroa espanhola. Esse cenário de colônia, de exploração, junto com as altas concentrações de terras na mão de um pequeno número de grandes famílias proprietárias de terra, um mercado consumidor interno bem pequeno, porque assim como no Brasil, no México a gente teve a escravidão tanto de índios quanto de africanos. E claro, essa dependência do comércio com a Europa fez com que a desigualdade social no país fosse muito grande, enraizada e se mantém até hoje. Depois da sua independência, o país viu suas reservas, suas minas de prata e ouro diminuir bastante e mudar seus principais produtos para o algodão, o café e a cana-de-açúcar. As indústrias mexicanas, ao contrário do Brasil, começaram a surgir lá perto de 1800 ali.
mas bem timidazinhas. No final de 1900, ali perto de 1900, o país já tinha um grande número de ferrovias que ligavam longas distantes partes do território. No começo do século XX começou a exploração do petróleo ali no Golfo do México. A gente não tem muito na cabeça, mas o México é um dos maiores produtores de petróleo e gás natural do mundo. Petróleo esse que é bem distribuído por todo o seu território. Atualmente, o espaço econômico mexicano ele vem sofrendo mudanças semelhantes com as que o Brasil sofreu. A partir da Segunda Guerra Mundial, o surgimento e crescimento de fábricas, indústrias no país, vindas como filiais de empresas transnacionais, ou seja, empresas de outros países, principalmente dos Estados Unidos. A gente pode destacar as empresas automotivas, no caso a Ford, a General Motors, a Chevrolet e a Chrysler, que se instalaram há muito tempo atrás. A partir dos anos 1980 chegaram outras empresas como a Volkswagen e a Nissan, além da Toyota um pouquinho depois. Ao longo do século passado, a concentração industrial e das empresas se deu em torno de cidades como a capital, Cidade do México, que é uma das maiores cidades do mundo em população, Guadalajara e Monterrey. Aqui a gente temos imagens de uma fábrica da Chevrolet GM no México, tá? Agora, pulando para a América Central. A América Central ela pode ser dividida em duas partes. A América Central continental, como o próprio nome diz, a parte da América que serve de ligação entre a América do Norte e a América do Sul. Dentro dos principais países a gente tem Honduras, a gente tem Costa Rica, Panamá e a América Central insular, que é a América formada pelas ilhas, tá? A gente tem desde Cuba a Santo Domingo, a Ilha de Espanhola, que tem República Dominicana e o Haiti, além, é claro, da Jamaica. A gente tem também nessa região vários territórios de outros países europeus, como, por exemplo, Porto Rico, que pertence aos Estados Unidos, Aruba, que pertence aos Países Baixos, e as Ilhas Caimã, que pertence ao Reino Unido, ok? Sobre a economia dos países da América Central. Assim como aconteceu no México, esses países tiveram a sua economia girando na base da colonização de exploração, principalmente os plantations, grandes fazendas que produziam um único gênero para exportação, como o café, tabaco e a cana-de-açúcar. Atualmente, a agricultura ainda é a principal fonte de dinheiro para os países da região. O cultivo de banana, café, algodão são muito marcantes em países como Costa Rica e Nicarágua. A Jamaica explora bauxita, que é o minério do alumínio. Trinidad e Tobago, Curaçao e Aruba se tornaram grandes exportadores de petróleo. E o turismo, por conta das belezas do Caribe, também vem sendo uma importante fonte de riquezas para os países dessa região. Ok, sobre a América Central, a gente precisa lembrar que as indústrias na região ainda são tímidas e o impacto delas na produção econômica dos países é muito pequeno. A gente pode destacar as indústrias alimentícias, de calçados e roupas, praticamente que produzem para o mercado interno desses países. Outros países, como o caso do Panamá, se destacam por conta da questão geopolítica. No caso do Panamá, ele tem o chamado Canal do Panamá, que serve como uma ligação direta entre os oceanos Atlântico e o Oceano Pacífico, sem que onde um navio que passa por ele não precisa dar a volta inteira lá na América do Sul para atravessar de um oceano
para o outro. Continuando, um dos principais países da América Central é Cuba, por conta da sua história atribulada e seu peso também na geopolítica mundial. Cuba, ao longo dos últimos 120 anos, passou por várias coisas. Sua independência foi em 1898, onde ela saiu da categoria de colônia da Espanha e passou a sofrer forte influência dos Estados Unidos. Assim ficou até 1959, quando uma revolução liderada por Fidel Castro retirou o então ditador Fulgêncio Batista do poder. Fidel foi bater na porta dos Estados Unidos, buscando apoio, mas não conseguiu. Depois disso, bateu na porta do principal rival geopolítico dos Estados Unidos na época, a União Soviética. Afinal, era a Guerra Fria. A União Soviética passou a financiar e apoiar o governo cubano, mas chegou uma hora que a Guerra Fria acabou, a União Soviética se desmantelou e a crise econômica em Cuba se agravou. Eu rimei isso, não foi porque eu quis, tá? Em 2007, depois de algum tempo do final da União Soviética, Fidel Castro, que governava o país desde a Revolução em 1959, passou o posto para seu irmão, Raul Castro, que ficou até 2018, quando Miguel Díaz-Canel assumiu o governo cubano e iniciou uma série de reformas internas do país, tanto reformas eleitorais, políticas e econômicas. A abertura e inserção de Cuba no mercado mundial vem acontecendo de forma gradual. Países como o Canadá, a Alemanha, a França vêm se tornando importantes parceiros comerciais cubanos. Mas, mesmo assim, a economia cubana ainda possui a agricultura como sua base, além do setor do turismo, que movimenta muito dinheiro no país caribenho. Tenham bons estudos, espero que vocês tenham conhecido um pouquinho sobre os países da América Central e América Latina e até a próxima. Tchau!